Meus amigos, tem horas que a gente precisa crescer e quando eu falo em crescer, é parar de ser menino. O senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta, primeiro Teólogo de Quinta do mês de agosto. Já posso dizer que a gente está na reta final da temporada, né? Temos esse mês de agosto todo e aí o mês de agosto, de setembro todo também. E encerraremos a temporada, a nona temporada que eu estou amando fazer, estou tendo muitas ideias. Eu quero contar já nessa introdução algo que eu fiz essa semana, né? Eu pedi pra minha namorada fazer, que foi comprar um caderninho pra mim. E me relembra muito o início do podcast, né? A gente fez agora 7 anos de Teólogo de Quinta. E lá no começo, quando eu comecei a fazer o Teólogo de Quinta, eu usava um caderninho pra anotar as coisas. Eu fazia roteiro do Teólogo de Quinta, né? E no plataforma eu fazia algumas anotações enquanto eu conversava com as pessoas, rabiscava, enfim, meio que pra saciar um pouco a ansiedade, né? Durante muito tempo eu coloquei no computador, gravando um Teólogo de Quinta, e nesses últimos Teólogos de Quinta eu não tava fazendo roteiro, então eu sentia que eu sempre deixava alguma coisa passar, e agora com o roteiro eu não vou deixar nada passar. Talvez eu deixe passar no sentido de falar mais coisas sobre o assunto que eu coloquei na pauta, né? Falar mais sobre o assunto, mas deixar passar o assunto não deixarei mais. Achei importante, né, pontuar isso aqui pra gente, pra vocês, beleza? E sobre o que eu gostaria de falar hoje? Sobre algo que eu costumo falar muito, e às vezes parece que eu sou um cara pessimista em relação a sonhos, em relação a objetivos, em relação a mudar de vida, a subir o patamar de vida, seja essa ótica financeira, como pessoa, né, qualquer área da vida. Só que na verdade eu sou mais realista nesse sentido do que pessimista, porque eu encaro como positivo você buscar uma melhora na sua vida. Eu encaro como positivo, e eu acredito que todos nós, em algum grau e de diferentes formas também, estamos em busca, estamos à procura dessa mudança, dessa melhora. Eu acho que ninguém em sã consciência quer viver uma vida pobre, uma vida de desgraça, né? Uma vida sem condições ou com poucas condições de ser feliz, de sorrir, de melhorar a vida. Eu queria falar um pouco sobre esse sonho que a gente tem crido na gente de querer ser rico, querer alcançar um patamar de vida financeira, de estabilidade, onde o dinheiro não seja um problema. Eu lembro que uma vez, numa brincadeira com amigos do trabalho, né? Eu não lembro agora o contexto, mas eu peguei e falei pra pessoa que provavelmente ela nunca seria rica. E aí ela achou um absurdo eu falar aquilo, né? Porque ela quer sim um dia ter dinheiro, muito dinheiro e tal. E são níveis, né, gente? São níveis. É óbvio que, existem pessoas abaixo da linha da pobreza, existem pessoas pobres, existem pessoas carentes, existem pessoas que não são pobres, mas também não são classe média, estão ali no meio termo. Existe classe média e entendeu? Existem níveis financeiros no Brasil. E existe também, por existir essa quantidade de níveis, existe uma desigualdade social no nosso país muito grande. Existem pessoas que não têm o que comer, e existem pessoas que só têm 2 refeições por dia, por exemplo. Existem pessoas que vivem apertado com o salário mínimo, pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, tem pessoas que têm necessidades diferentes da nossa, por exemplo. Tem pessoas que até vivem bem financeiramente, mas que têm uma necessidade que a gente não tem, por exemplo, pessoas que são doentes ou têm alguma doença, né, cadeirante, ou enfim, alguma limitação física, precisa de cuidados dobrados que nós não precisamos, graças a Deus, porque andamos, porque não temos, né, nenhuma necessidade maior, além do que nós já temos, que é um teto, uma comida na mesa e um trabalho de CLT. Então, por conta dessa desigualdade, eu acredito que isso nos motiva, ou ao menos isso nos catapulta, né, para querermos sempre pensar lá na frente, pensar em termos condições melhores. É por isso que muitas pessoas fazem faculdade que não
não querem realmente estudar, fazem por dinheiro, estão em trabalhos que não é realmente o que quer fazer, então porque dá dinheiro. Então, quando eu falei no início, né, do podcast de que a gente tem que crescer, e quando eu falo crescer é abandonar as coisas de menino, a gente tem que chegar no nível da nossa vida que a gente tem que abandonar esse sonho que a gente teve quando criança de ser astronauta, ou de ser a Barbie, ou de ser a princesa, ter aquele carro, de ter aquela casa, aquela mansão. É entender que a vida, ela vai se desenhando, ela vai indo pro lugar dela. Cada um, na sua individualidade, vai indo pro seu lugar. E aí, esse choque de realidade, em ver o tempo passar, em ver que tudo está passando e a gente não está alcançando aquele grande sonho de ter as coisas que a gente achava que poderia ter ou mereceria ter, enfim, vai fazendo com que a gente tenha que tomar certas decisões na vida. Vai ter que, caramba, eu vou ter que procurar um CLT que vai me dar uma sustentação, vou guardar um dinheirinho aqui, vou fazer isso aqui e tal, porque o tempo, ele não vai parar para você se organizar e aí então começar a viver. Não, a vida ela tá acontecendo o tempo todo e você tem que extrair desse tempo todo que tá passando que é de melhor. Eu tava falando com minha namorada agora que a gente tá meio apertado, né? Estamos passando por uma crise financeira, mas eu falei pra ela que a gente ia no pagode essa semana, né? E ela falou, amor, você tá rico? Tá com muito dinheiro? Brincando, né? Obviamente, a gente tava brincando. Eu falei, não, meu amor, nem que a única coisa que a gente vai fazer nesse mês seja ir pro pagode, depois vamos sair mais de casa durante o mês todo, a gente vai. Porque senão, se a gente for ficar esperando sempre uma melhor condição pra fazer as coisas que a gente gosta, ou sempre ficar esperando ter uma condição de vida melhor para poder fazer as coisas que a gente não vai chegar nunca. A gente vai chegar aos nossos 40 anos, 50 anos, 60 anos sempre frustrados, sempre achando que a gente ainda vai chegar nesse lugar, sempre vai achar que vamos tropeçar no bilhete da Mega Sena sem nunca ter jogado e vamos ganhar, e vamos ficar milionários do dia para noite. A gente sempre vai ficar achando que algo vai acontecer, os astros vão se alinhar, a gente vai acordar num dia e vai ter um saco de dinheiro na nossa frente. Cara, não. Isso não vai acontecer com você. O que vai acontecer com você é você se preparar, você fazer curso, você estudar, você ir atrás e fazer as coisas acontecerem com a sua individualidade e não pensando no padrão do mundo, e não pensando no padrão dos blogueiros, dos influencers que você segue. Cara, se você vive melhor do que a sua mãe ou seu pai viveram na sua idade, você já tá bem? Você já tá bem, cara. Você já superou, você já quebrou a maldição hereditária da sua família em relação à vida financeira. Então, a gente tem que dar valor ao que vale na vida de fato. São os pequenos momentos, são as pequenas coisas. Fazer do simples algo importante, algo significativo. É fazer de uma refeição. Eu sei que parece um papo de coach, eu sei que parece um papo motivacional. E é um clichê. Como todo clichê, só é clichê porque é verdade, né? Então, a gente precisa ter isso em mente para que a vida não vire um fardo maior do que ela já é. Porque a vida não precisa ser esse fardo. A vida não precisa ter esse fardo maior do que ela já tem. A vida já é complicada demais. A gente já tem problemas demais no nosso país. A gente já tem questões demais para resolver conosco mesmo, né? Com a nossa individualidade, né? Com tudo que vivemos, com traumas, com decepções. A gente já tem muita coisa a superar. Já tem muita coisa para procurar entender. Então não vamos colocar em nós mais um fardo, né? Não vamos fazer desse sonho que nós tínhamos de querer ser rico, de querer ser próspero, de querer ser... Não vamos fazer desse sonho um pesadelo, porque aí a gente vai viver um sonho, mas viver um pesadelo. Sendo que a gente pode muito bem viver a realidade da vida e encontrar nas pausas, encontrar nos descansos as delícias que a vida tem para nos oferecer com a individualidade que nós temos. Lembrando sempre que você não é o influencer, você não é o famoso, você não é o artista que você acompanha. Você é você. E cabe a você procurar a sua felicidade e não a que os outros falaram para você que era felicidade. Beleza? É isso, gente. Obrigado. Espero que com alguma pessoa eu tenha falado, com alguma pessoa eu tenha sido útil, esse podcast tenha sido útil para vocês, espero que sim, e é a intenção de todo podcast que eu gravo aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, estou muito feliz mesmo em conseguir colocar para fora esse conteúdo que eu roteirizei, eu pensei, e acho muito importante a gente pensar um pouco e refletir, beleza? Lembrando que amanhã tem plataforma extra com a minha mãe. Isso mesmo, plataforma extra com Márcia Fernandes, minha mãe, que é uma das plataformas mais esperadas aí, eu acho que de muito tempo, né? É uma plataforma extra, mas que poderia muito bem ser uma plataforma normal, viu? Porque minha mãe fala muito bem, fala de forma muito profunda e prometo que em breve, não sei se nesse ano, mas em breve eu trago ela aqui na plataforma convencional, né? Pra gente trocar ideia melhor. E na próxima terça-feira, mais uma plataforma, e na próxima quinta, mais um Teólogo de Quinta.
beleza? Tamo junto, até a próxima e fui!